Olá, observadores! Lindo dia! E vamos ao nosso vídeo de hoje, né? A nossa história, a nossa reflexão, né? Então, gente, vocês já viram, assim, já se depararam com aquelas pessoas, assim, que têm dificuldade, né, de relacionamentos, de se relacionarem com as pessoas, de se relacionarem com o mundo, com a vida, né? Se relacionarem com gente. Principalmente com gente, né, com as pessoas, né? Então, aquelas pessoas que vivem sempre fechadas, sempre com a cara fechada, semblante fechado, não sorri para ninguém. Geralmente também estão até de braços cruzados, assim, tipo avisando assim, ó, não cheguem perto de mim, né? Não, parece que não quer nem que ninguém chegue perto, né? Sempre com a cara fechada mesmo, como se tudo tivesse ruim para ele, né? De vez em quando a gente se depara, né, com um tipo de pessoa assim, né? Então, e aí a gente às vezes fica pensando que é porque a pessoa é antissocial, a pessoa tem problema, né? A pessoa é malvada, né? E às vezes não é nada disso, né? Às vezes isso é coisas que vêm lá da infância, né? Desde quando a pessoa era bem pequenininha, né? Às vezes de sofrer maus tratos, né, por parte da família, de serem muito, como fala, negligenciados, né, às vezes sofreram abandonos, né, e aí quando chega na fase adulta, né, não consegue, assim, se libertar, né, dessas coisas do passado, dessas coisas que sofreram lá na infância, né, carregam, né, para a idade adulta. Quando chega na idade adulta, a maneira que eles têm, né, de se protegerem, de se defenderem das pessoas, do mundo, né, se fechando, né? Se fechando, usando essa capa de proteção, né? Que é andando sempre com a cara feia, cara amarrada, os braços sempre cruzados, tipo assim, como se fosse assim, pedindo mesmo para que ninguém chegasse perto, né? Não gosta mesmo de ter relacionamento com ninguém, né? Tem dificuldades, né, em relacionamento com pessoas, né? Não gostam mesmo assim de gente. Porque às vezes acredito até porque ele próprio não se goste, né? Não se ame também, né? Não se ache digno, né? Merecedor de estar no meio das pessoas, de receber o carinho das pessoas, de ser bem tratado, de ser bem recebido onde ele chega, né? Porque às vezes na infância só recebeu maus tratos, né? Daqueles que deveriam amá-lo, protegê-lo, né? Dar carinho, mostrar para eles o lado bom da vida, né? Que eram os próprios pais. Então, aí já para complementar este meu comentário, eu já quero contar aqui a história de um menino, né? Esse menino, a história dele é o seguinte: ele vivia num buraco que ele mesmo fez aos pés de uma árvore muito grande, daquelas árvores que cresce, fica frondosa mesmo, engrossa, fica assim as raízes dela até saindo para fora da terra, né? Por cima assim, da terra, próximo de um lixão, era de uma grande cidade, era onde existia esta árvore, né? E este menino arranjou esse jeito, cavou por ali assim, um buraco, e aonde tinha também um barranco que já ajudava a ficar mais escondido, e ele ficava ali. Ele tampou com umas galhos de folha seca que ele achou, umas tábuas, uns pedaços de madeirite, porque já que era próximo ao lixão, ele achou tudo ali mesmo, e ele se abrigava ali nesse buraco. Só que ninguém, tipo assim, sabia. Muitas pessoas, ninguém nunca tinha dado fé da existência daquele menino por ali, porque ele pouco saía dali, ele queria ficar mesmo, era isolado ali, tipo assim, se protegendo mesmo do mundo, das pessoas, né? Porque esse, sim, era um menino que tinha medo de gente. E aí, então, ele foi descoberto lá como? Por um senhor, um homem, né, já idoso, que trabalhava numa carroça, pegando coisa, fazendo frete, essas coisas, pegando coisa no lixão para vender também, né? Então, esse homem, além de morar perto dali, daquela árvore, ele soltava o animal dele todo dia por ali para pastar. Sempre de tardezinha, após ele ter feito os trabalhos dele, né? Soltava o cavalo dele por ali e passava um pouco, ele ia buscar o cavalo dele. E foi numa dessas vezes que ele foi buscar o cavalo, que ele deu fé daquele buraco tampado assim, ele nunca tinha percebido, e ele pensou, parece que existe uma pessoa aqui, e ele começou a chamar, né? Chamou, oi, tem alguém aí? Não, mas nada, ninguém respondeu. Mas ele ficou desconfiado que ali se escondia alguém, e ele pegou o cavalo dele e foi embora.
No outro dia, ele soltou o cavalo mais cedo e veio mais cedo também buscar. E aí, novamente, ele insistiu. Aí, dessa vez, ele ouviu uma voz. Vai embora, eu não quero conversar com ninguém. E ele notou que era a voz, assim, de um menino, né? Ele viu que não era a voz de adulto, era a voz do menino. E aí, ele perguntou, como que é o seu nome? Por que você tá aí? E o menino só falava para ele, vai embora. E o homem pegou o cavalo dele e foi embora. No outro dia, o homem veio de novo, insistiu em falar com o menino, mas o menino só mandava ele embora. Falava que não queria falar, não ia falar com ninguém. O homem falou, não, tudo bem, mas se eu trazer uma comida para você, você come? Eu trago e deixo aqui e vou embora, você come? E o menino também não respondeu. Mas assim ele fez. Quando ele chegou do trabalho dele lá, ele arrumou uma comida, veio e deixou lá na porta do buraco. Mais tarde ele voltou lá para pegar o cavalo, ele olhou, o prato estava vazio. Ele pensou, opa, o menino comeu, pelo menos ele não está passando fome. E assim ele foi, todo dia ele deixava uma comida, deixava um lanche, uma coisa ali, e assim ele foi conquistando a confiança do menino. Aí quando foi um dia, ele foi deixar a comida, ele viu que o buraco estava assim meio aberto, o menino estava com o rosto para fora. E o menino fitou ele, olhou para ele assim, mas com o olho bem ruim. Ele notou que o menino tinha uma cara bem ruim, uma expressão bem ruim mesmo, um rosto bem tipo assim, vamos dizer, de pessoa malvada mesmo. O homem disse que ficou até com medo, mas o homem perguntou, como que você chama? Ele só fez um movimento de cabeça, não respondeu para o homem. E aí o homem pegou o prato, né? Ele já tinha comido e o homem foi embora. O homem foi embora, nem perguntou mais nada. Mas no outro dia o homem estava lá, deixou a comida, mais tarde foi buscar o prato, viu que ele tinha comido, o homem já tinha fechado o buraco, o homem não viu mais a cara dele, tentou conversar com ele e nada. Aí no outro dia o homem foi de novo levar comida. Só que dessa vez o homem foi levar comida, o menino estava para fora do buraco, o menino estava sentado do lado de fora do buraco. Só que com a cara muito amarrada, uma cara muito fechada mesmo, assim, que é cara de poucos amigos mesmo. Mas mesmo assim o homem tentou e perguntou para ele, como que é seu nome? Aí ele falou, Carlos. Aí o homem pensou, já pelo menos sei o nome, né? E aí o homem falou para ele, pode comer, o homem tinha levado a comida, né? E aí ele foi comendo e o homem ficou ali quieto, não perguntou mais nada, deixou ele tranquilo, comendo. E aí, ele terminando de comer, o homem começou a perguntar, como você veio parar aqui? Quantos anos você tem? Mas ele não sabia ao certo a idade dele, né? Quanto tempo você está nesse buraco? Quantos anos? Quantos meses faz que você mora aqui? E o menino falou para ele, eu não sei, mas já deve ter mais de 3 anos. Aí o homem falou, como você veio parar aqui? Aí ele falou, né, que é porque ele era de uma família que ele era muito maltratado. Ele falou para o homem que desde que ele se lembra, ele tinha 1 ano, 2 anos, não sabe quantos anos, mas toda a vida ele foi muito maltratado, negligenciavam comida, abandonavam ele sozinho. Ele tinha uma irmã mais velha do que ele e um irmãozinho mais novo. Então, o pai dele era alcoólatra, bebia muito e a mãe era muito briguenta com o pai. A mãe vivia constante briga com o pai e assim ela brigava com os filhos também, maltratava os filhos. E na casa deles não tinha comida, faltava tudo. A mãe deles ponhava eles para a rua para eles pedir comida. Na rua também eles eram maltratados. A maioria das pessoas não dava comida, a maioria das pessoas maltratava. Mandava eles sair do portão. Tinha muitos que até quase soltava cachorro nele. E aí ia sempre ele e a irmã dele e o irmãozinho pequenininho pedir comida. E aí ele disse que foi cansando dessa vida, maltratado em casa, maltratado na rua. Aí ele disse que já não saía mais para pedir comida não, a mãe dele mandava, mas ia a irmã dele e o irmãozinho pequeno, e ele ficava do lado de fora, lá no portão, esperando a irmã e o irmãozinho voltar. Ele mesmo não ia mais não pedir não. Aí tá, foi indo, chegou, ele já foi pensando assim, não, eu vou fugir dessa vida, porque ele achava a vida na casa dele assim, tão pesada, tão terrível, o sofrimento dele era tanto, dele e dos irmãos dele que ele via, mas ele não chamou ninguém não, ele quis fugir sozinho. Quando foi um dia, saíram para pedir comida e de lá mesmo ele sumiu, não voltou mais. E foi aonde ele foi andando, até lá pro fim da cidade, ele achou esse lixão e teve essa ideia de morar lá debaixo dessa árvore. Aí assim, ele contando essa história pro homem, foi como o homem ficou sabendo que ele foi morar lá. Aí então, pela idade que ele falava que ele tinha saído de casa, isso ele já estava com uns 9 anos, e ele fala que já tinha uns 3 anos ou mais que ele estava lá, o homem achou então que ele já tinha de uns 12 para 13 anos vivendo naquela vida ali, né? Assim, mais de uns 3 anos, pelo que ele falou.
Aí o homem foi pegando amizade, confiança com ele, e ele sempre falava, quando tentava aproximar, ele falava, não se aproxime. E ele falava, eu não gosto de gente, eu odeio gente. E o homem falou, não, mas eu não vou te machucar. O homem falou, não, eu só quero te ajudar, você fala onde é que é sua família, que eu vou lá, vou ver, vou pegar esse documento, vou pôr você na escola. Tinha uma escola ali por perto, o homem foi na escola, arrumou vaga para ele, perguntou se ele queria estudar, ele falou que queria. Apesar que já estava bem atrasado, mas a escola pegou, ajudou ele. O homem achou a família dele, pegou os documentos e pôs ele para estudar. E aí levou ele na família e ele tinha medo. O homem, diz a história que ele escondia atrás do homem para se proteger da família. Ele tinha medo da família pegar ele, ou então da família bater nele, fazer alguma coisa, porque era o que a família fazia. A mãe batia, o pai batia. E aí ele foi lá, levou o menino, pegou o documento e falou para a mãe, falou, eu vou cuidar dele. A senhora não se importa? Disse que a mulher não se importou. A mulher praticamente deu o filho dela. E aí assim foi a história de Carlos. Graças a Deus arranjou esse senhor que pôs ele na escola e estava cuidando dele. Então, gente, quando eu vi essa história, foi aonde eu comecei a pensar. É por isso que muita gente cresce fechado na vida, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas às vezes é histórias que vêm lá da infância, né? Aí vem bloqueando tudo, vem deixando uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem medo de gente, tem medo de se relacionar, não quer se abrir para a vida, né? Fica aquela pessoa fechada, e isso é uma capa de proteção, né? Então, às vezes, com uma história dessa, é onde a gente vai abrir o olho e entender, né? Porque muitas pessoas são assim, fechadas, tem medo de tudo, né? Não quer saber de nada, quer viver só no mundinho fechado. Mas às vezes vem daí, né, gente? Então, essa foi mais uma história, mais um comportamento de vida, né, que eu trouxe para vocês. Porque a vida do ser humano é assim, a gente vive de comportamento, né? Comportamento, um se comporta de um jeito, outro se comporta de outro, né? Existem pessoas assim, né, que se comportam assim, né, de maneira bem fechada para se proteger, porque na verdade elas têm medo de gente, de relacionamento, né? Porque às vezes já foram muito machucadas, né? Então eu quero aqui agradecer a todos que assistem meus vídeos, que acompanham meu canal. Muito obrigada a todos. E se inscrevam no meu canal, compartilhem, me ajuda a crescer, gente. Deixa o like de vocês, o comentário e fiquem todos na paz de Deus.